Oi! Hoje eu vou falar sobre um filme que é bem antigo, ele é de 2005. Na época ele foi super bem sucedido na bilheteria, ele levou um ator que é bastante conhecido hoje em Hollywood pro estrelato, esse filme, e esse filme é O Virgem de 40 Anos. O filme acompanha a história do protagonista Andy, que é interpretado pelo Steve, e Andy tem um pequeno grande problema. O pequeno grande problema de Andy é que ele é um cara, como qualquer outro cidadão americano médio. Ele trabalha na loja de eletrônicos, um trabalho em tempo normal. Ele leva uma vida pacata, ele gosta muito de colecionáveis, ele é um nerd, vamos dizer assim, um cara geek. Ele tem seus gostos ali bem peculiares. E ele todos os dias vai trabalhar, volta para casa, deve se ocupar com seus hobbies. E por um acaso acontece que ele é uma pessoa virgem, ou seja, ele nunca teve relações sexuais com nenhum tipo de pessoa antes. Para o filme chegar no ponto onde a gente entende que esse vai ser a nossa problemática para ser explorada, para desenvolver uma história, ele espera que a gente seja introduzido para outros 3 personagens que, junto ao Andy, vão formar aí um quarteto que para mim são os 4 superpoderosos, que são os homens desse filme, que cada um tem uma característica um pouco diferente um do outro. Esses 3 colegas, ao saberem, por um acaso eles acabam sabendo que o Andy é virgem, eles tomam aquilo como um problema mais deles do que do próprio Andy. E só em começar dessa forma o filme começa a estabelecer o seu tom. Eles começam a ficar incomodados com o fato de que tem um colega ali que é virgem, que passou 4 décadas da vida sem sexo, porque eles, como homens sexualmente ativos, acham que é simplesmente um ultraje, um absurdo que um homem, mesmo que tenha interesse, não tenha perseguido isso como o objetivo da vida dele naquele momento. Para eles, o Andy está perdendo muito tempo, para eles o Andy já devia ter superado essa fase da vida, e aí eles começam a aconselhar o Andy das maneiras mais bizarras, talvez eficazes em alguns momentos, em outros momentos simplesmente idiotas possíveis. Como eu falei, nesse trio tem várias personalidades. O primeiro é o David, que é um cara que ele saiu de um relacionamento e o tempo todo ele faz questão de lembrar isso. O David é o mais sensível dos 3. Ele se mostra vulnerável diversas vezes para o Andy. Ele entende também que o Andy ele não buscaria, caso fosse, apenas o sexo. O Andy ele é uma pessoa que procura ter conexões reais com outras. Inclusive no começo do filme, ironicamente, todo mundo zoa ele dizendo que ele parece muito com, sei lá, um serial killer, porque ele é quieto, tem umas roupas bem engomadas, ele é bem arrumadinho. E aí a galera meio que brinca que ele deveria ser um antissocial, quando na verdade, ao conhecerem melhor o Andy é uma pessoa extremamente amável, ele é bem legal também. Ele é um personagem que se mostra também vulnerável por diversas vezes. E talvez por isso, inclusive, a conexão do David com ele é bem única e bem legal de se assistir. Temos o Jay, que é um cara lá que ele é bem conquistador, apesar de estar em um relacionamento. O Jay, pra mim, ele representa quase todos esses caras que muito falam e pouco fazem. Ele tem um relacionamento estável há muito tempo, mas ele adora dizer que está sob controle, ele adora ser o macho alfa, ele adora aparentar ter controle da masculinidade dele, e para isso, é claro, ele reproduz, eu acho, de todos os outros do filme, a maior quantidade de bobeiras machistas de todos. E aí tem o Cole, que é o Seth Rogen, que ele é um cara que ele é o balanço entre esses dois. Ele tem uma parte sensível e emocional, mas ao mesmo tempo extremamente irracional. Todas as vezes que ele vai aconselhar o Andy, ele é muito objetivo. Ele perpetua também vários machismos, porque esse filme tem muito disso, afinal a gente está falando de um filme de 4 homens discutindo sobre sexo e virgindade. Bem, sem entrar em muitos detalhes para não spoiler, mas o filme é basicamente isso, é uma busca de autoconhecimento do Andy. É um filme que, diferente do que eu pensei, ele não ridiculariza o Andy em momento algum. A própria estrutura do filme não faz isso. Em diversos momentos ele é ridicularizado e você, como espectador, se sente mal em ver que isso está acontecendo. Em diversas partes do filme você vê que ele é tratado como um
bobo, um idiota. Ele é tratado como um cara que tá perdendo o melhor da vida, quando na verdade, apesar dele não ter o sexo, ele já tem o melhor da vida dele. Ele tem, como eu disse, os seus hobbies, as suas admirações, e ele possui uma rotina. Até que, apesar de tudo isso, dele estar bem satisfeito com a própria vida, a curiosidade sobre o sexo volta na cabeça dele com muita força depois que ele conhece a Trish. A Trish, que é interpretada pela Catherine Keener, ela é uma mulher que também trabalha numa loja perto, e eles acabam se conhecendo por acaso, e ele tem ali uma paixão meio que à primeira vista. Depois ele vai conhecê-la melhor, ele vai namorar com ela, né? Inclusive esse namoro começa a questionar mais ainda dentro dele vários sentimentos que estavam ali presos há muito tempo, mas ela é uma mulher bem legal, e aí o filme vai começar a estabelecer várias coisas a partir do surgimento da Trish, e você, como espectador, começa também a questionar essas coisas. Uma das primeiras coisas é que, na opinião dos amigos dele, antes de sair com a Trish, já que ele aparentemente realmente gosta dela, ele deve ser testado, ele deve comprovar a masculinidade dele. E para fazer isso, ele tem que transar de todo jeito, não importa como. O Jay chega a levar ele para uma balada e tentar convencer ele a ficar com uma mulher bêbada, porque, segundo ele mesmo, é mais fácil ficar com mulheres vulneráveis. Não posso nem começar a explicar o quão isso é problemático, mas por incrível que pareça, o filme dá uma lição pra gente que isso é realmente problemático. O filme utiliza da comédia para fazer tal coisa, mostrando que o Andy, depois de muita insistência dos colegas, de fato sai com uma moça, respeitando ela o tempo todo, e ela que acaba não respeitando ele porque ela dirige bêbada e enfim, é um caos. Mas o filme utiliza da comédia na narrativa e utiliza da moral do Andy para provar que isso é algo que, além de não funcionar bem, é simplesmente incorreto e não deve ser encorajado. Depois surgem várias outras ideias, eles começam a dar vídeos pornô para o Andy assistir, para ele ter uma noção do que é o sexo. E aí tem a outra problemática que eu queria falar sobre, que é isso. A nossa sociedade, ela acabou sendo bombardeada com uma explosão sexual, vamos dizer assim, nos últimos anos e nas últimas décadas principalmente. Nos últimos 20 anos, eu creio, sexo é um tema que está por todos os lados. Seja em revistas, seja depois no começo na internet e agora nas redes sociais, em todo lugar, a gente está falando sobre sexo. Mas poucas pessoas sabem ou parecem notar que essas nossas falas sobre sexo são falas baseadas em uma performance. A estrutura da sociedade capitalista no geral, que condicionou a gente a pensar que sexo é uma performance, porque performance vende. A partir do momento que você diz que, essa camisa aqui faz com que você, mulher, exale mais feminilidade ou pareça mais sexy, mais, disponível sexualmente, a partir do momento que eles te dizem isso, você vai comprar. A partir do momento que te dizem que o pornô, ele é algo que não te traz malefício algum e que tudo aquilo ali é encenação e que não tem problema algum consumir, você acaba comprando mais e mais e cria um vício. A gente está falando de uma indústria multimilionária, uma indústria que é bastante problemática, que acaba levando aí a vida de várias pessoas, mulheres, homens, pessoas LGBTQIA+, e uma indústria que está criando um padrão completamente irreal do que é o sexo na prática, que é uma coisa que o Andy, ele tem bastante medo. O Andy já teve algumas outras experiências e não foram boas, justamente porque as pessoas envolvidas ou não tinham conhecimento suficiente sobre o ato, ou eram pessoas envolvidas demais no ato performático do sexo a ponto de deixá-lo constrangido e completamente paralisado na hora da situação real. Bem, percebendo que ele precisa meio que praticar antes de chegar no seu objetivo final, o Cal vai ajudar ele, apresentando ele para uma moça que trabalha numa outra loja ali perto. Perceba como essas estruturas, elas são sempre as mesmas, porque basicamente a vida do proletariado é isso. A gente vai para o trabalho e às vezes conhece pessoas no próprio trabalho, ou perto do trabalho, ou através do trabalho, né? E nos envolvemos romanticamente com essas pessoas. A vida da pessoa é isso, né? Trabalho o tempo todo. Ele até sabe, ele fala com a moça de um jeito que, ao mesmo tempo que provoca curiosidade nela, provoca um pouco de intimidação, mas não intimidação no sentido esquisito da coisa, mas uma intimidação de se sentir
desejada ali por aquele homem naquele momento. Ela dá abertura para isso, ele percebe que ela deu abertura e ele sabe como falar, como conquistar. O problema não é esse. O problema é que o nosso Andy, ele sente e ele percebe que isso tudo é muito vazio. Do que adianta ele ter que estar o tempo todo se alterando completamente a forma de falar, os assuntos que ele vai falar com a pessoa, apenas para chegar no objetivo sexo. Foram feitas várias tentativas, no meio disso tudo tem também a questão da aparência, como eu falei, eles achavam que ele tinha uma aparência mó esquisitona, e aí eles tentam meio que ajudá-lo nesse sentido, falam pra ele que a moda do momento é o homem depilado, e ele vai lá numa casa de depilação, e tem a famosíssima cena dele gritando, né, com os pelos sendo arrancados. Inclusive essa cena foi real, tá, gente? O Steve Carell é realmente um cara bem peludo e ele foi nesse dia pra um lugar que faz depilação e ele fez uma depilação pra fazer o filme, que fica... Essa cena realmente é muito boa. Começa a tentar fazer essas pequenas alterações e chega um momento que ele cansa, ele arruma coragem e vai falar com a Trish e eles começam a sair juntos, de fato. E é tudo muito natural, tudo muito gostoso ali. São duas pessoas que estão se gostando, duas pessoas que têm uma química muito boa. Trish, ela tem uma filha adolescente e essa filha está, inclusive, nesse processo também de descobrir o que é sexo e todas essas questões. Há um momento no filme onde o Andy decide ajudar a filha da Trish e é algo muito incrível que o filme mostra, que os dois vão para um centro de planejamento familiar, que é uma espécie de posto de saúde direcionado à saúde da família, a saúde reprodutiva que existe lá nos Estados Unidos, e ele junto com a moça, né, no caso, com a desculpa de estar levando ela para aprender, ele também quer aprender, então ele pega ali um modelo, né, da vagina humana tal, e ele olha com bastante atenção, ele escuta muito bem o que todo mundo está falando, né, e ela percebe que ele tem problemas e frustrações em relação a isso, mas ela acha ok, porque no final das contas, a maior mensagem do filme eu acho que é essa: você não precisa necessariamente fazer tudo aquilo que todo mundo está te dizendo para fazer. Ainda mais quando a gente está falando de intimidade e sexualidade. O filme indiretamente te mostra isso. O problema não era o sexo, o problema era a heteronormatividade. O problema eram os códigos machistas da sociedade que ele não se encaixava. Ele próprio, como homem, não se encaixava completamente ali. Então, o problema não era exatamente o indivíduo, era a estrutura. E um filme de comédia que é besterol, que tem vários estereótipos, sim, machistas, que objetifica, sim, em alguns momentos o olhar feminino. Ainda assim, o filme conseguir passar essa mensagem para você, eu acho que é interessantíssimo e bem-vindo. É interessante porque a gente está em 2021. O filme continua extremamente relevante e cada vez mais os jovens, eles têm um paradoxo. Nunca se falou tanto sobre sexo e pouco se fala sobre o básico do sexo. A gente está vivendo, por exemplo, aqui no Brasil, pequenas epidemias de várias doenças sexualmente transmissíveis, e essas doenças, elas poderiam ser facilmente evitáveis com educação básica. Tem que descobrir que quase tudo que se diz sobre sexo é muito performático. Você tem que entender que a pornografia não é a sua única fonte de inspiração para fazer algo diferente com alguém que você gosta. Inclusive, é contraditório. O Instagram, o YouTube, várias redes sociais, eles dão menos alcance para quem fala sobre sexo. Mas, ao mesmo tempo, se você fizer um vídeo sexualmente sugestivo, ninguém fala nada. E talvez o problema seja esse. É muito bom a gente sentar para assistir um filme, perceber que ele não só é um filme bom, como é um filme que te entretém o tempo todo, você não fica entediado. Existem alguns momentos, inclusive, que existe uma mistura de gêneros ali, é uma comédia, em alguns outros momentos uma comédia romântica, e a transição entre esses dois gêneros é feita de uma maneira muito boa, muito interessante. A forma que o filme é finalizado não é convencional, nem de longe é convencional, você não espera por aquilo e é bem legal de se assistir, na verdade. E, no final das contas, é um filme simples, rápido, prático. O objetivo final é atingido e você sai, talvez com uns risos, talvez não, mas pelo menos com uma lição bem interessante e com uma maneira diferente de olhar para filmes que talvez, se você visse no catálogo, você talvez pensasse, não vou assistir isso porque não faz o meu tipo, porque é muito besterol, porque é muito comum. E, na verdade, nem é tanto assim.
talvez você possa se surpreender até com o que é ordinário, até com o que é besterol, que foi o que aconteceu comigo assistindo esse filme.